Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês o melhor cenário dos fundos imobiliários em cada momento. E hoje nós vamos fazer aquela bela comparação dos fundos de shopping. Qual deles valeu mais a pena aí no último ano você está investindo? E nós escolhemos três bem representativos, porque a maioria dos investidores vai ter um deles na carteira. Primeiro, o XPML11, o segundo, HGBS11, né, principalmente para quem tem um poder aquisitivo maior, e o VISC11, né, porque certamente você que gosta de fundos imobiliários, você tem um desses fundos imobiliários. Então, nós vamos fazer uma análise comparativa para ver qual dos três valeu a pena aí no último ano, certo? Então, o XPML está sendo negociado hoje na casa de R$ 96,78, certo? Quando nós voltamos aqui ao passado, a gente já consegue perceber que a cotação dele hoje está bem maior do que há um ano atrás. Por quê? Porque está bem menor, né? O XPML hoje está na casa de R$ 96,78 e há um ano atrás ele estava na casa de R$ 6,78, ou seja, você já perdia dinheiro na cota, né? Então, infelizmente, aí você acabava perdendo dinheiro na cota. Então, se tivesse investido há um ano atrás e hoje, né, depois de um ano, você tinha perdido aí aproximadamente R$ 10, porque ele saiu da casa de R$ 106,87 para a casa de R$ 96,78, ou seja, só na cota você perdeu R$ 10, certo? O próximo, HGBS11, atualmente está na casa de R$ 178,85. Qual o valor que ele estava há um ano atrás? R$ 208,40, ou seja, há uma margem bem grande aí de perda, sair de R$ 208 para R$ 178, ou seja, está perdendo aí aproximadamente R$ 30 na cota do HGBS, certo? E o próximo é o VISC11, que está na casa dos R$ 100,94 hoje, e há um ano atrás ele estava R$ 110,19, ou seja, tinha perdido aí aproximadamente R$ 10 e aproximadamente R$ 10 aí por cota, certo? Então, todos eles, infelizmente, você estaria perdendo dinheiro atualmente, certo? Então, saber que você perdeu dinheiro em fundo de tijolo, você já sabe. Alguns mais e outros menos. Agora vamos ver se valeu a pena. Então, se eu tivesse pegado R$ 1.000 e investido há um ano atrás no XPML11, eu tinha comprado 9 cotas, né? Porque não existe 0,35, é quebrado. Então, eu teria comprado 9 cotas. Se tivesse investido na HGBS, teria comprado 4 cotas somente. E tivesse investido no VISC11, teria comprado 9 cotas, certo? Então, essas seriam as quantidades de cota. A quantidade de cota muito similar entre XPML e VISC11, não tem muita diferença. E o HGBS, como ele custa mais de R$ 200, você teria a metade das cotas, né? Menos do que a metade das cotas, que daria para comprar somente 4, certo? Com essas 9 cotas, eu teria recebido no primeiro mês R$ 8. O HGBS, com as 4 cotas, teria recebido R$ 7,67 e com o VISC11 R$ 7,22, ou seja, valeria mais a pena para o primeiro mês, teria um maior retorno investindo no XPML, depois HGBS11 e depois VISC11, certo? Depois de 3 meses, eu teria recebido com as minhas 9 cotas R$ 25,82, com a HGBS
11 R$ 23,03 e com o VISC 11 R$ 21,78, certo? Passando para o sexto mês, teria recebido R$ 51,65, HGBS R$ 46,06 e no VISC 11 R$ 43,56, ou seja, pelo sexto mês consecutivo, teria ganhado mais dinheiro investindo no XPMOL do que no HGBS 11 e no VISC 11. E depois de 12 meses, a diferença foi consolidada, ou seja, fui para a casa de R$ 103,02, HGBS casa de R$ 95 e o VISC 11 a casa de R$ 93,74. Ou seja, quem teria pagado mais XPML 11 em primeiro lugar, depois de um ano, HGBS em segundo e VISC 11 em terceiro, mas eles bem próximos um do outro. A diferença está principalmente no XPMOL, certo? Se eu não levasse em consideração os investimentos, ou seja, se eu não levasse em consideração o dividendo, só o de R$ 1.000 que eu investi, esses R$ 1.000 teriam se transformado em R$ 900,28, ou seja, tinha perdido aí mais de R$ 100. O HGBS 11, a pancada teria sido maior, os meus R$ 1.000 teriam virado R$ 853,75. E o VISC 11, curiosamente, foi o que sofreu a menor queda. Ou seja, ele, no cenário, pagou menos dividendo, entretanto, foi o que teve a menor queda, ficando na casa de R$ 916,11. Ou seja, do ponto de vista de R$ 1.000 investido, aquele R$ 1.000 que menos se valorizou menos se desvalorizou. Em primeiro lugar, o VISC 11, depois, em segundo lugar, o XPML 11 e o pior cenário foi o HGBS 11. Então, isso é muito importante, porque você fica muitas vezes de olho somente se é um bom pagador de dividendo ou de provento. Não, você tem que olhar o dinheiro que você investiu. O que aconteceu com esses R$ 1.000? Olha aqui, ele acabou perdendo o poder de compra, ou seja, o dinheiro que você investiu se desvalorizou, foi transferido para a mão de outra pessoa, certo? Aí você pede agora, some a queda junto com os proventos pagos nos últimos 12 meses. Então, se nós pegarmos a queda junto com os proventos pagos nos últimos 12 meses, que foi R$ 103,02, e descontarmos os R$ 1.000 que foram investidos, você tem somente um saldo, depois de um ano, de somente R$ 3,30. Ou seja, o dinheiro que você deixou investido, saldo aí que você pode considerar, foi de somente R$ 3,30. Ou seja, para um cenário de fundo de tijolo, foi um cenário muito ruim se você tivesse aportado ali R$ 1.000 há um ano atrás. No caso do HGBS, o cenário ficou ainda pior, porque quando eu pego a queda e somo com os proventos, na verdade, você perdeu dinheiro mesmo recebendo proventos, ou seja, você ficou negativo, ou seja, os seus R$ 1.000, né, não ficou saldo nenhum, pelo contrário, ficou devendo menos R$ 51. Ou seja, se você tivesse aportado R$ 1.000 no HGBS há um ano atrás, infelizmente esse seu dinheiro não lhe trouxe nenhum retorno. E se você tiver investido no VISC 11, curiosamente, o VISC 11 que pagou menos, mas como a queda foi menor, ele é o único que você tem um retorno até um pouco positivo de R$ 9,85. Qual é o problema? É que
todos três, infelizmente, teriam perdido tranquilamente para a poupança, teriam perdido tranquilamente para o CDI, teriam perdido tranquilamente para o IPCA ou qualquer outro indexador, certo? Então, infelizmente, os fundos de tijolos, eles vivem o pior cenário, por quê? Porque a queda acabou comendo todos os proventos que ele pagou aí ao longo de um ano, ou seja, o saldo no XPML está positivo, R$ 3,3 foi o que você ganhou. HGBS estaria devendo, está negativo, está negativado, e o VISC11 seria R$ 9,85. Né? Se eu investir R$ 1.000 há um ano atrás e ganhei R$ 9,85, HGBS está negativo e XPML R$ 3,30, então até mesmo outros investimentos teriam pagado muito mais do que os fundos imobiliários, infelizmente. Claro que existe uma expectativa de que essa cotação ela suba, né? Por isso que é tão importante você também ficar de olho, evidentemente, nos proventos, mas ficar de olho também na cotação, porque se o seu fundo cai muito, na verdade, esses proventos que você está recebendo não estão conseguindo cobrir o prejuízo que você vai ter. Claro que se você não vender, tranquilo, né? Isso aqui fica só no mundo teórico. Mas caso você precisa vender por algum motivo, você precisa levar em consideração a queda, né? Porque essa queda, infelizmente, ela negativa e aproxima do zero a rentabilidade. Por isso que nós vivemos um dos cenários mais difícil para fundos de tijolo, por isso que muita gente migrou para a renda fixa, saiu do tijolo, migrou para a renda fixa, porque aí está positivo, né? Então, só para mostrar para vocês aí o atual cenário. Significa que esse cenário vai se repetir no futuro? Não, não significa que esse cenário vai se repetir no futuro. Mas lembre-se, nós lemos o passado para tentarmos entender o futuro, porque o futuro é algo imprevisível, não tem como saber. Então, o mercado ele olha o passado, olha o cenário atual para pensar um futuro. Então, a melhor opção no último ano, com toda a dificuldade, seria o VISC11, depois o XPML11 e, em último lugar, o HGBS11. Infelizmente, foi o pior fundo imobiliário do segmento de shopping. Tem o HSML, tem o MOL11, mas o vídeo ficaria um pouco grande. Mas depois a gente pode fazer, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.